Bom dia a todos, espero que todos estejam bem com saúde. Fabiane Colares, professora de vocês de contabilidade. Vamos para o nosso terceiro tópico de hoje, que é a importância da informação contábil no processo de gestão e de prestação de contas das organizações religiosas, né? Depois de falarmos a respeito do conceito da contabilidade, então é importante entender por que uma entidade religiosa precisa valorizar e adotar informações contábeis. Antes de mais nada, uma organização religiosa é caracterizada como sendo uma pessoa jurídica de direito privado. Essas informações a gente vai aprender no nosso próximo tópico, mas ela tem personalidade jurídica. Tendo personalidade jurídica, essa organização religiosa, ela precisa estar inscrita no CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, lá na Receita Federal. Esse tema também nós vamos tratar no nosso próximo tópico, né? E assim, essa pessoa jurídica, essa organização religiosa, ela passa a ter deveres e obrigações civis junto ao governo. Essas entidades são entidades sem fins lucrativos, que é a entidade do terceiro setor, né, que vai desempenhar importantes papéis perante a sociedade, pois ela visa ajudar o bem comum. Apesar dessas instituições elas serem sem fins lucrativos, elas têm diversos compromissos, como, por exemplo, pagamento de uma energia elétrica, compra de combustível, pagamento de água, de compra de utensílios, de móveis para paróquia, igreja, eletrônicos, enfim, pagamentos de pessoal. E toda essa movimentação financeira, ela precisa estar devidamente organizada e demonstrada. Conforme o artigo 150 da Constituição Federal, bem como o artigo 9º do Código Tributário Nacional, ele diz o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituírem impostos sobre templos e de qualquer culto, conforme previsto também num acordo firmado pelo governo brasileiro com a Santa Sé, validado por meio do Decreto 7.107 de 2010. Ou seja, tornando essas entidades imunes de pagamento de impostos. Porém, para essas organizações religiosas serem beneficiadas dessas imunidades de impostos, ela tem necessariamente que ter a contabilidade completa em dia, ou seja, é necessário dar essa importância, essa valorização e essa contratação dessa contabilidade, porque conforme estipulado nesse artigo 14 do Código Tributário Nacional, essas entidades elas precisam manter essas escriturações das receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão, ou seja, é necessário que se tenha a contabilidade. É a contabilidade que vai escriturar essas receitas e essas despesas. Esses livros revestidos de formalidade, eles estão tratando dos livros obrigatórios, os livros contábeis obrigatórios, que a gente vai tratar também de outros módulos. E de diversas outras formalidades, eles tratam também de todas as obrigações fiscais e sociais de uma entidade social, que, como são as declarações de imposto de renda, as demais declarações que uma entidade do terceiro setor é obrigada a fazer. Esses itens também a gente vai tratar nos próximos módulos do curso, tá? Ou seja, embora as entidades elas sejam enquadradas na qualidade de imune do imposto de renda,
elas não estão isentas de prestar contas com a Receita Federal ou qualquer órgão de fiscalização, como o Ministério do Trabalho, por exemplo. Aliás, todas as movimentações financeiras e trabalhistas das organizações religiosas, elas devem ser informadas ao fisco, mesmo que essas organizações religiosas, elas não tenham movimentação, ou seja, não tenham funcionários contratados, ou não tenham movimentação financeira, mas ainda assim ela precisa prestar contas ao fisco, mesmo colocando que não teve movimentação, mas é preciso informar para manter essa qualidade de imundo, tá? Além do mais, é preciso manter controle financeiro das movimentações da entidade, e a contabilidade também, ele é um mecanismo para bem efetivar esse controle, o que é indispensável para manter a boa-fé, a correção, a transparência na administração de qualquer pessoa jurídica, né? Na estrutura da igreja, em pesquisa efetuada, a arquidiocese e a diocese, ela repassa para as paróquias orientações que tangem a parte contábil, né? De como essas paróquias devem efetuar os controles de movimentos de documentos, de fluxo de caixa, de bancos, dentre outros. Ou seja, existe uma orientação dessas arquidioceses e dioceses às paróquias sobre todos os aspectos que tangem as orientações e organizações contábeis para essas entidades sem fins lucrativos, porque necessitam estarem sempre de acordo com as exigências fiscais. Essas entidades, de uma maneira geral, elas precisam prestar contas de todas as suas atividades para atendimentos de normas, tanto internas quanto externas da igreja. Essas informações, eles medem e controlam o fator de sustentabilidade da paróquia, a cobrança dos doadores. Essas informações, elas precisam ser sempre prestadas contas com as dioceses, com os paroquianos, com os funcionários, com os voluntários da paróquia, quer quem busque qualquer informação a respeito das transações financeiras. Por quê? Porque é preciso manter essa qualidade, né, nas movimentações de uma entidade do terceiro setor, como a organização religiosa, que é a transparência. E a partir daí, a exigência do conhecimento da organização de documentos, controles, separação de funções, entendimentos de procedimentos por parte dos responsáveis por essas organizações religiosas, elas são extremamente imprescindíveis. Quando essas entidades elas executam atividades de assistência social e de solidariedade social nas áreas de assistência, saúde e educação, essas obrigações para serem apresentadas junto ao governo, elas se tornam mais exigentes e precisa, sim, contratar um profissional da área contábil com mais especialidade nessa área, porque ela vai além das atividades e ação voltadas simplesmente para a paróquia e a manutenção da igreja, né? Ela parte para outras esferas e ações e atividades, exigindo assim que o contador trabalhe, por exemplo, por centro de custos, ou seja, esse contador ele vai separar o que são, na contabilidade dele, nos registros contábeis dele, o que é atividade voltado para a paróquia e quais são as atividades voltadas especialmente para essas atividades extras de assistência social, saúde, educação, por exemplo. A legislação que regula a certificação das entidades filantrópicas, ao expressar
que uma entidade mista, que é uma entidade que tem várias atividades ao mesmo tempo, eles deverão manter escrituração segregada por área de atuação, de modo a evidenciar o seu patrimônio, as suas receitas, os custos, as despesas de cada área de atuação. Não deixando dúvida que a intenção é de desmembrar contabilmente os respectivos registros patrimoniais. A Igreja Católica, ela deve sempre demonstrar a transparência em suas entradas e saídas financeiras, pois é uma forma de comprovar à sociedade e ao governo que os recursos que são recebidos por ela estão de fato sendo direcionados à manutenção da entidade e assim possuindo meio de comunicação entre elas. Concluímos, portanto, que a contabilidade ela contribui para certificar a origem de todos os recursos que entram numa entidade e a forma com que esses recursos eles estão sendo utilizados. E também contribui para validar juridicamente os fatos financeiros da entidade, controlando as informações econômico-financeiras sobre o patrimônio, as mutações de toda que ocorre na entidade, ajudando na transparência e obrigações perante os entes federativos e a sociedade como resultado final, permitindo à Igreja maior preservação de seus bens e repasse dos recursos ora investidos. Então, falamos do conceito da contabilidade, falamos da importância da contabilidade para entidades e organizações religiosas. Então, a partir do próximo tópico, a gente vai tratar dos setores econômicos, primeiro setor, segundo setor, terceiro setor. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre isso e entender também como que é feita a constituição dessas empresas e dessas entidades que estão contidas em cada setor econômico. Pois bem, depois de visto tudo isso, vocês ainda se perguntam, mas professora, você falou de contabilidade, ou seja, um assunto que envolve diretamente computador. Eu não vou ser contador, porque eu tenho que conhecer tudo isso. Daí eu vos digo, profissionais, bacharéis em teologia, têm vários campos de atuação. E um deles é assumir a missão de administrar uma organização religiosa ou uma organização social voltada para a igreja, né? Vocês terão várias missões, né? Além de propagar a fé cristã, vocês também terão a missão de organizar, né? De gerir, né? Uma entidade religiosa. E para isso é necessário se ter vários conhecimentos, dentre eles conhecimentos contábeis, administrativos, financeiros, né? Para que se realize a evangelização na Igreja Católica, fazem necessários que a Igreja receba recursos financeiros que venham colaborar no bom desempenho das atividades missionárias e da administração da paróquia ou da organização religiosa. E nesse âmbito, a igreja, a organização, como já dissemos lá atrás, ela é vista pela legislação como uma empresa, né, que tem um CNPJ. No entanto, é uma empresa sem fins lucrativos. E dentro dessa visão, essa empresa ela passa a ser isenta de imposto e, nesse caso, é necessário que alguém gerencie, né, esses bens
para que esses recursos eles sejam bem geridos dentro da missão da igreja. Então, além de pastorear, como diz alguns estudiosos, além de fazer pregação, aconselhamentos, visitas, o ofício de quem assume essas missões, dentre outras coisas, é a administração dessa igreja, ou desses espaços sociais, né, geridos pela igreja, né, que nesse caso, pela legislação, é vista, então, né, essa organização religiosa como uma empresa, embora elas sejam sem fins lucrativos e isentas de alguns impostos, né? E a partir daí percebemos, e é importante puxar essa reflexão, de quem que vai ser responsável por gerir e administrar tudo isso, né? O pároco, o coordenador, o administrador, né, dessa organização social. O pároco, ele representa juridicamente a paróquia e administra os bens que lhe pertencem. Não obstante, se ponha em destaque as funções de pastor do pároco. Quanto ao cuidado dos fiéis, também é expresso claramente que o pároco é quem deve exercer as funções de direção e administração da paróquia. Isso quem diz é o Código do Direito Canônico, né? Esse código, ele diz que o pároco, ele representa a paróquia em todos os negócios jurídicos, de acordo com o direito, e deve cuidar que os bens da paróquia sejam administrados e de acordo com o cânon, né, 1281 a 1288. Prevê, por isso, como motivo para um processo de destituição do ofício de pároco a má administração dos bens temporais, com grave prejuízo da igreja, sempre que não se possa dar outro remédio para esse mal. Cânon 1741, quinto. Para a igreja, então, administrar pode significar governar e também pode significar a gestão desses bens. Quanto à noção de administração, podemos nos valer de uma nota explicativa do Pontífice Conselho para os textos legislativos, que esclarece a disparidade de interpretações. Aí, esse texto ele diz o seguinte: o termo administração tem um duplo valor semântico que não deve induzir o erro. Administrar, de fato, pode significar a função da própria autoridade eclesiástica, diversa a função de legislar e de julgar, consistente em pôr atos de governo no respeito da lei. Ao lado desse significado, pertencente ao âmbito do poder de jurisdição, existe um outro de tipo econômico, que visa a conservar, fazer frutificar e melhorar um patrimônio. É bom ter presente que o legislador eclesiástico usa o termo em ambos os sentidos, quando, por exemplo, regula o ato administrativo no livro 1, e está devidamente fazendo referência ao primeiro conceito de administração, quando, ao contrário, estabelece no CAN 1279 a necessidade que as pessoas jurídicas públicas tenham um administrador. Usa o segundo sentido de administrar. Então, é importante ter presente esta distinção no momento de examinar o livro 5, e, em particular, o título 2, sobre a administração dos bens, porque nele o legislador usa em ambos os sentidos o termo administração,
nos confrontos dos bens eclesiásticos. Concretamente, quando o CAN 1273 qualifica o Romano Pontífice como administrador supremo dos bens eclesiásticos, faz referência ao poder de jurisdição do Papa sobre a Igreja e, portanto, sobre os bens das pessoas jurídicas públicas destinadas aos fins próprios da Igreja, e não a uma função administrativa de tipo econômico baseado sobre o poder do domínio dos bens. Por que foi importante essa leitura? Para vocês perceberem que existe uma ligação muito grande, inclusive na legislação, eclesiástica, da responsabilidade de vocês entenderem e compreenderem o processo de gestão. Por quê? Porque a responsabilidade é uma responsabilidade legal, né? Se você souber bem administrar esses bens da igreja, esses bens da pessoa jurídica, igreja, ou organização religiosa em geral, ou uma organização social, você estará seguro, inclusive, como responsável pessoa física, responsável legal, né? É o seu nome que estará linkado ao governo, ao fisco. Então, assim, gerir não só em prol da igreja também. É importante ter os conhecimentos, administrativos e financeiros de todas as obrigatoriedades que a igreja, que uma organização social religiosa tem. Por quê? Porque você, intitulado, nesta função, nesta missão, é que vai responder legalmente por todos os seus atos, né? Então, por isso que é importante fazer essa leitura, e essa leitura, do Código Canônico, porque você percebe que lá existe links que apontam a responsabilização de vocês quando assumem essa missão. Então, por isso que é muito importante ter conhecimento na área contábil, ter conhecimento na área administrativa financeira, né? Uma organização religiosa, ela recebe recursos. E quando se recebe esse recurso, é necessário que a gente saiba administrar isso, né? Esses recursos, eles são destinados, ao bem social, que é o bem comum da igreja. Mas para isso acontecer, existe o quê? Existe todo um processo administrativo que vai acontecer ali dentro. Precisaríamos contratar pessoas, ou seja, a igreja vai ter funcionários. Então, automaticamente, do que vocês precisam conhecer dali de dentro? O processo de gestão de pessoas, de pessoal. Né? Saber como contratar uma pessoa. Qual o momento de contratar? Qual é o tipo de contrato, que você deve ter com essa pessoa? A gente vai assinar carteira? A gente vai fazer um simples contrato de prestação de serviço? Quais são os riscos, Quais são as obrigatoriedades que um departamento pessoal tem que ter, tem que saber, tem que cumprir, Então, olhando por esse lado, não são vocês que vão fazer, mas vocês têm que ter o conhecimento dessas obrigações, dessas obrigatoriedades, Ao mesmo tempo, saindo um pouco dessa questão de pessoal, desse departamento pessoal que a gente vai ter como módulo aqui no nosso curso, temos também a questão das prestações de contas, que é ainda mais importante, tanto quanto, saber conhecer. Porque os recursos que entram na igreja, na paróquia, são recursos públicos, apesar de serem recursos da igreja.
porque são recursos que vêm de outras pessoas, sejam pessoas físicas, sejam outros financiadores via projetos sociais. E esses recursos, eles precisam ser prestados contas. Então, quais são os instrumentos dessas prestações de contas? Existem várias situações, né, e vários outros conhecimentos que vocês devem saber, né? A primeira bandeira essencial a um bom administrador de uma organização social como a organização religiosa é a bandeira da transparência e da ética. Então, essa bandeira que vocês terão que carregar como responsáveis por essa administração é saber que todo recurso que entra, ele precisa passar por um processo de prestação de contas. E para você ter esse conhecimento dessa administração financeira desses recursos, é necessário que vocês saibam como é que esses recursos entram na igreja, né, nos cofres, né, seja através de uma conta bancária, seja através de um caixa. Como é que eles saem? Né? Quais são os gastos, quais são os principais gastos de uma paróquia, de uma igreja, de uma organização social? Quais são os documentos financeiros que comprovam esses gastos ou essas entradas? Nota fiscal, compor fiscal, recibo, contra-cheques. Então, todas essas informações, vocês têm que ter esse olhar, vocês têm que conhecer o que são esses documentos, quais são os objetivos desses documentos. Né? E aí nós temos o setor financeiro de uma paróquia, de uma organização social. Nesse setor financeiro, eles vão tratar desses recebimentos e desses pagamentos. Os pagamentos eles têm que ser legítimos, eles têm que ser legais, eles têm que ser compostos por documentações comprobatórias, legais. E depois disso, vem o setor da contabilidade, que é o setor que vai pegar todas essas informações que o financeiro trabalha e vai prestar contas dentro de relatórios específicos. Seja através de planilhas financeiras, ou seja, através das principais demonstrações contábeis, que a gente vai também falar mais tarde, que são os livros contábeis obrigatórios e as demonstrações contábeis obrigatórias, como um balanço patrimonial, é uma demonstração de resultado do exercício, né? No financeiro, nós vamos conhecer livro caixa, uma forma simples de se fazer um livro caixa, de como fazer um controle financeiro específico de uma ação, de uma atividade específica, né? Cuja a movimentação pode ser feita direto de um suprimento de caixa, que a gente chama, que é uma reserva financeira em dinheiro, em que a pessoa recebe esse dinheiro e precisa administrar ali para compra de gastos emergenciais, né, que podem vir a ocorrer ao longo do dia. Né? E uma conta bancária, que é gerenciada por um recurso que se chega através de um projeto, né? Existem, e ao longo do nosso curso a gente vai entender isso, que uma organização social, religiosa, ela pode captar recursos, né? Porque a organização ela precisa ser autossustentável, né? Para cumprir o seu papel, para cumprir a sua missão social, né? Infelizmente precisa ter dinheiro, né? Porque as ações exigem um recurso financeiro. Né? E algumas vezes o que é repassado pelos fiéis, eles não são suficientes para a gente cumprir determinadas ações que a igreja possa vir a querer fazer.
querer alcançar, né? E aí entra a questão da captação de recursos, né, para a igreja. E essa captação de recurso, ela vem através de parcerias com financiadores que estão dispostos a financiar essas ações sociais para atendimento da sociedade, né? Tipo uma campanha de o agasalho, né? Que tem a iniciativa, né, de uma organização social religiosa, né? Para a gente fazer essa campanha, a gente precisa mobilizar a sociedade, né? E algumas vezes a gente recorre a entidades, a pessoas jurídicas que querem financiar, né, essas campanhas. E daí tem todo um processo de formalização de projetos sociais, né? Através de documentos, né? Através de um documento chamado projeto, né? A gente precisa formalizar isso. Nesse documento, o que se vai fazer? A gente vai aprender isso em um módulo lá na frente, né? Que é o módulo de elaboração de projetos sociais, né? Que vamos trabalhar dentro de um documento em que esse documento a gente vai descrever, por exemplo, a gente vai querer fazer uma campanha, a campanha do agasalho. Essa campanha é para qual o objetivo dessa campanha, né? Quantas pessoas eu quero atender, né, nessa campanha? Qual os objetivos específicos dessa campanha, né? E qual vai ser o valor em que eu vou precisar, em que eu vou gastar, né, para poder cumprir esse objetivo, né, dessa campanha. Então, a equipe, né, dessa organização social, a equipe responsável, vai se reunir, vai trabalhar nesse documento, vai fazer o levantamento desses valores necessários para poder alcançar esse objetivo dessa missão e vai formalizar isso tudo e encaminhar para esse financiador, que são vários, tanto financiadores internacionais como financiadores nacionais, né? Algumas fundações nacionais e internacionais e até o governo, né? Algumas prefeituras, alguns governos, né? O governo federal também financia alguns projetos. Então, todos esses projetos eles precisam ser formalizados e encaminhados. Geralmente, para a captação desses projetos, esses financiadores, né, eles abrem editais, né, específicos para cada área de atuação, né, para cada eixo, né, social da sociedade, seja criança e adolescente, seja idosos, seja comunidade quilombolas, indígenas, homossexuais, enfim. E daí eles abrem esses eixos específicos e, de acordo com a nossa missão, a missão da entidade social, eles vão criar um projeto, formalizar esse projeto da forma com que eu falei, e vamos encaminhar isso para esses financiadores. Sendo aprovados, estando de acordo com o que eles esperam, o que eles querem, né, eles encaminham esse recurso para a entidade e esse recurso ele tem que ser gerenciado. Então, alguém vai ser responsável por isso, né? Então, e essa pessoa que será responsável, que responderá pelo recebimento desse recurso, né, ele tem que ser uma pessoa com conhecimento em procedimentos administrativos, para poder contratar pessoas que vão executar tarefas, né, de uma forma íntegra, de uma forma ética, com conhecimento, né, e ter a segurança de que toda a ação será executada de acordo, né, e será prestado contas de acordo, né, sem que haja nenhum problema futuro, né, para essa organização dentro desse projeto. Então, assim, como o
comandante ele precisa saber comandar. E para saber comandar, ele precisa ter conhecimentos em todas as questões operacionais, né? Como eu disse, nós não estamos aqui criando contadores, né? Criando administradores, mas estamos dando subsídios para que vocês tenham conhecimento de todas as questões que vão ocorrer dentro de uma missão que é administrar. Seja, como eu disse, uma organização social, um projeto, uma ação, ou seja, uma paróquia específica, né? E essas exigências, elas são muitas, né? A cada dia que passa, o governo cria uma forma de fazer esse controle dessas organizações sociais, das empresas em geral, né? Através de declarações fiscais, trabalhistas, como declarações para a Receita Federal, como declarações para a Caixa Econômica Federal, declarações que reúnem informações, né, da entidade, da organização. Essas informações são informações, mesmo que não se tenham movimentações, mesmo que não se tenham funcionários, mas são exigidas para o governo ter conhecimento do que se passa das entidades sociais. Então, é importante essa atualização diária da pessoa que gerencia, administra, do responsável, e também da equipe que vai fazer parte, que vai ser responsável por elaborar todas essas informações. É importante, por exemplo, ter um contador que entenda da área do terceiro setor, que a organização social faz parte do terceiro setor, que a organização religiosa faz parte do terceiro setor. E eu, inclusive, alerto que esses profissionais eles são raros, né? Além disso, para a captação do recurso, também é preciso atualização. Um exemplo disso é que veio a pandemia, as pessoas não podiam mais ter contatos diários e diretos. Na igreja recebe-se muito valores em espécie, por exemplo. Algumas paróquias passaram a trabalhar com missas através de lives. Vocês viram QR Code, sei lá, desculpa. Que colocava assim na televisão, a gente colocava o celular e pronto, já faz a doação direto. Então, assim, é saber se atualizar, né, com as novas tecnologias, receber contribuições através de transferências bancárias, através de Pix. Então, a paróquia, a organização, ela precisa estar organizada para poder receber e controlar esses recursos que vão entrar, né? Porque o controle ele vai ser diferenciado a partir de então, não é mais aquele valor que se recebe em espécie lá na frente na hora da missa, né? Esses valores eles vão ser recebidos de outras formas, então, para se ter esse controle, é preciso, por exemplo, criar procedimentos. Esses procedimentos criar, por exemplo, uma conta bancária específica para determinadas ações. Então, assim, é preciso ter conhecimentos, inclusive, no momento de criar esses procedimentos. Então, é necessário, sim, essa atualização, é necessário, sim, esse conhecimento, justamente porque se vai responder por isso mais tarde, é preciso, sim, manter essa bandeira da transparência, manter essa bandeira da ética, de recursos que não serão da instituição, né? Serão da sociedade, pertencem à sociedade, à comunidade. Então, é preciso, sim, ter esse cuidado. Por isso,
a importância de vocês conhecerem todos esses processos administrativos, todos esses processos contábeis, porque a contabilidade, dentro da contabilidade, é que tem tudo isso. Então, é importante, é por isso que eu estou aqui, para demonstrar para vocês alguns pontos. A gente não vai ver tudo, porque o curso não comporta tantas informações, mas o que for necessário dividir e repassar para vocês, eu vou fazê-lo, tá bom? Então, encerramos aqui essa parte da teoria voltada para a contabilidade. Próxima aula a gente vai ver sobre o primeiro, o segundo e o terceiro setor da economia. Para a gente poder, de certa forma ou de outra, entender por que se fala tanto terceiro setor, né? A organização social, a organização religiosa compõem o terceiro setor. E os outros setores da economia, quais são? Por que se chama primeiro, segundo, terceiro setor? Então, nós precisamos entender ainda essa parte teórica para a gente entrar definitivamente e visualizar definitivamente a parte prática, tá bom? Então, eu vou deixar uma missão com vocês. Finalizando essa parte teórica voltada para a contabilidade, então a missão é que vocês façam um trabalhinho para mim e que vocês descrevam o que vocês entenderam sobre contabilidade, sobre o conceito da contabilidade e o que vocês entenderam dessa importância da contabilidade na vida missionária de vocês, tá? Por que vocês precisam compreender? Por que vocês escolheram essa disciplina, né? Por que a opção de vocês foi essa disciplina? O que vocês esperam, né, da contabilidade na vida de vocês e na vida profissional de vocês, na missão de vocês de vida nessa área que vocês estão estudando, tá bom? Aí vocês encaminhem esse trabalhinho para o meu e-mail, fabiane.colage, da Facbel, e daí esses trabalhos eles vão ser utilizados para a soma das notas, tá bom? Das notas de vocês. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui, até aqui comigo. Espero que o Papai do Céu abençoe a todos e protejam. E lhes dê muita saúde, muita força, muita sabedoria. E vamos lá, força. Qualquer coisa estou por aqui. Qualquer dúvida estou por aqui. E mais uma vez, muito obrigada. Essa aula de hoje, eu ainda não preparei o material escrito, mas eu vou fazer um resuminho básico, inserir no sistema para vocês acessarem. Mas ainda assim, é necessário que vocês façam esse trabalho para mim, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, um bom dia, que Deus abençoe a todos.